Boa noite, queridos amigos. Só mais um pouquinho, nós já vamos começar, tá? Vamos acalmar nossos corações com essa música.
muito boa noite a todos vocês que estão presentes, que a luz do Senhor esteja nos vossos corações e em todos os lares. É com muito prazer que eu estou aqui novamente hoje pelo Maria Amélia, meu nome é Roberta e eu faço parte da evangelização do Maria Amélia, né? E graças a Deus estou aqui com vocês novamente. Espero que estejam todos bem, vocês, suas famílias, que estejam todos na paz do Senhor. Como de costume, vamos fazer a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade, que feche seus olhos, relaxe o seu corpo físico e eleve seus pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esse dia, essa oportunidade de estarmos aqui juntos, em nossas casas, mas com saúde. Vamos rogar ao Pai proteção, amparo, para todas as pessoas desse planeta que estejam precisando tanto de ajuda física em algum hospital ou psicológica dentro de suas casas. Rogar ao Pai que nos proteja, que nos guie, que nos oriente nesse momento conturbado que nosso planeta está vivendo, mas que é de extrema importância que consigamos passar por esse momento com mais fé, com mais equilíbrio, com mais amor. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre fazer o bem sem ostentação. E para fazer esse estudo, Kardec se baseou em duas passagens da Bíblia, tá? Então vamos lá. A primeira, Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. E aí é que a gente tem que entender, para a gente conseguir, quando ele fala da esmola, ele fala da caridade no sentido todo dela, né? Então, para a gente entender, para a gente conseguir entender como que funciona essa caridade, o que ele está querendo dizer com isso, a gente tem que voltar lá atrás, na época de Moisés. Naquela época existia a lei divina. Essas eram leis que eram estabelecidas, que foram apresentadas àquele povo, mas que elas eram atreladas à religião. Então o que acontecia? Aquelas leis, elas tinham que ser cumpridas rigorosamente, porque se você cumprisse, você era o justo, né? A justiça estava relacionada a você cumprir com essas leis, e aí você conseguiria entrar ao reino dos céus.
Então, naquela época, existia uma preocupação social, existia grande, porque naquela época as mulheres não trabalhavam, então, quando ficavam viúvas, elas poderiam passar alguma necessidade. Tanto, e aí o que acontecia? Essas leis elas beneficiavam as viúvas e as pessoas necessitadas, né? Os mais pobres, sem condições. Então, aí já começava a questão da caridade. Só que naquela época, o que acontecia? A caridade, ela era imposta como uma lei. Tinha que se cumprir essa lei rigorosamente, né? Naquela época de Moisés, as leis eram extremamente duras, né? Tinha que fazer, tinha que cumprir, porque eles almejavam entrar no reino dos céus, né? As leis sempre eram atreladas à religião, era junta, a lei divina. E aí o que acontecia? Por exemplo, quando você ia comprar lá um tomate na feira ou uma fruta e aquela fruta caísse no chão, por exemplo, você não poderia colocar ela para vender novamente ou jogar fora. Você tinha que separar, aquilo ali era separado e destinado a essas pessoas que mais precisariam. As pessoas que tinham plantações, elas plantavam ali aquela partezinha, aquela parte de dentro, elas podiam pegar. E as de fora, as das beiradas, eram para essas pessoas que precisavam, ok? Então é isso que acontecia. Então aquelas pessoas, elas cumpriam a regra ali, né, direitinho. Então a caridade, ela era imposta. Óbvio que assim como hoje e naquela época, as pessoas faziam a caridade, tem pessoas que fazem de todo o coração e tem pessoas naquela época que faziam porque já almejavam o que elas poderiam conseguir, o que elas queriam entrar no reino dos céus, né? Então a justiça, ela estava relacionada à prática da lei. E aí o que acontece? Por se tratar de uma lei, trata-se também de um dever moral que nos conduziriam a uma transformação interna. Entende? E aí o que acontece? Quando Jesus veio, ele trouxe essas leis, né? Mas ele acrescentou a elas o amor. Aí o que acontece é isso. Ele trouxe as leis da época de Moisés, que eram leis mais duras e as pessoas faziam mais por uma obrigação, digamos assim. E ele colocou a elas, ele acrescentou a elas o amor. E nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Certo? E aí eu te pergunto, por que é importante voltar no tempo e entender como funcionava tudo isso? Porque é um convite, né? Quando Jesus, ele atrelou o amor, ele colocou o amor junto dessas leis, ele está nos convidando a fazer um convite à mudança interior. Ok? Essas leis, né, elas estão na nossa consciência. Na verdade, assim, o que acontece? Essas leis, elas foram importantes e são até hoje, né? Tudo aquilo daquela época dos hebreus e de Moisés, tudo faz parte da história e é através do que aconteceu lá atrás que nós vamos conseguir evoluir, a gente vem conseguindo evoluir por tudo que acontece, né? E o que Jesus também trouxe para juntar com tudo isso, ok? E aí Deus criou nós como espíritos simples e ignorantes, ok? E aí o que acontece? A gente já nasce, a gente já tem na nossa consciência essas leis, né? Todos nós, todos, sem exceção, nós já nascemos com uma ideia de bondade. Ninguém nasce ruim, certo? Nós nascemos com aquela ideia, a gente nasce com essa ideia de bondade, a gente já tem aqueles valores já de bondade, nós somos criados por Deus,
nós temos a centelha divina. Só que o que acontece? A gente vai se perdendo na nossa evolução, no nosso caminho. No caminho que a gente trilha, a gente acaba se perdendo. Entendeu? É assim que funciona. Né? E aí o que acontece? A gente já nasce com essas leis, já tá na nossa consciência, mas o que falta pra gente? Praticar. O que falta é nós praticar, porque todos nós nascemos com uma ideia de bondade, todos nós nascemos com esse conjunto de valores, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Sabemos que nós vamos viver várias encarnações, né? E durante todas essas existências vai aparecendo a necessidade, vai surgindo a necessidade de praticar o bem. A nossa essência, ela é boa. No caminho é que a gente vai se perdendo, né? Algumas pessoas se perdem, outras não. Mas no caminho que vai se perdendo. Por quê? Porque quando nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, é muito complicado. A gente se depara com várias situações, com várias pessoas, com várias coisas, que às vezes, quando lá no nosso plano reencarnatório, a gente já sai de lá, a gente sabe tudo que a gente mais ou menos vai passar aqui e o que a gente se propôs a melhorar para a nossa evolução, ok? E isso já é proposto lá quando a gente está no plano reencarnatório. Só que quando a gente chega aqui no mundo, nesse mundo de expiações e provas, não é tão simples assim, né? Não é tão simples, porque aí a gente já vem encontrar com sentimentos, com coisas que vão acontecer durante a vida, com pessoas que nós vamos conviver, né? E aí é onde começa a aparecer, é onde a gente começa a sair um pouco da caminhada, a perder um pouco o rumo, né? A gente fica assim, ó. É mais ou menos assim que acontece. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que a caridade, ela é um sentimento que ele vai partir de dentro da gente, né? O que é a caridade? É a gente se melhorar internamente. É a gente deixar, entender que as coisas materiais, elas não são importantes. É a gente se desprender disso. E aí é que tá, às vezes quando a gente tá nesse mundo aqui, né, por mais que lá no plano reencarnatório nós prometemos e já traçamos tudo mais ou menos, quando chega aqui, as coisas do mundo, né, levam a gente a se perder desse objetivo. É isso que acontece. Então, a gente tem que voltar lá atrás, a gente tem que entender toda a história, a gente tem que entender essa reforma íntima, né? Essa mudança íntima da gente, pra gente poder chegar nesse destino, no destino que a gente quer, no destino que a gente precisa, que é o quê? É ir subindo degrau a degrau a nossa evolução espiritual, né? É a gente conseguir melhorar a cada dia. Se todos os dias a gente melhorar 1 milímetro, a gente já tá no lucro, não é verdade? É só da gente pensar, pô, eu poderia ter feito isso assim, eu poderia ter agido assim, eu acho que eu errei, eu vou dar uma lida, eu vou procurar os ensinamentos de Jesus, eu vou fazer o evangelho no lar, eu vou fazer a minha prece, eu vou ter fé no que Jesus deixou, nas suas lições e em tudo. Só você já começando a ter essa consciência, internamente você já está mudando. Internamente já está acontecendo a mudança. Só que ela vai ser devagar, né? Ninguém muda de hoje para amanhã. Além disso, ainda a gente tem os desafios da vida, né? De como a gente convive, do nosso trabalho, da nossa família, da gente com a gente mesmo. Então tudo isso pode atrapalhar. Acho um mosquitinho bem. Tudo isso pode atrapalhar o nosso trilha, o que a gente tem que chegar, onde a gente tem que chegar. Mas a gente vai chegar, aos poucos.
E aí, depois que Jesus desceu do monte, aí isso já é no capítulo, já é em Mateus, capítulo 8, do 1 ao 4, né? Kardec fala que Jesus, depois que Jesus desceu do monte, uma multidão o seguiu. E eis que vindo um leproso, o adorava. Diz para ele, né? Disse a Jesus: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Então aí você pensa assim, né? Ué, mas como que Jesus disse, não digas a ninguém, mas vai lá e mostra-te aos sacerdotes? Como assim? Né? Seria uma ostentação? Não. O que acontece? Naquela época, a lepra era uma doença contagiosa. E as pessoas que tinham essa doença, elas eram meio que isoladas, né? Elas eram desprezadas. Elas tinham que viver longe da sua família, as pessoas não chegavam perto, existia muito preconceito em relação a essa doença, né? Mas esse homem, ele era tão temente a Jesus, ele acreditava tanto em Jesus, ele tinha tanta fé que Jesus ia curar ele, que ele teve tanta humildade, ele foi até Jesus, mesmo sabendo que ele poderia ser escorraçado ali pelas pessoas que estavam ali, né, ao redor de Jesus, não por Jesus, mas as pessoas que tinham muita resistência de chegar até perto de quem tinha lepra. Era uma doença muito, né, feia, assim, muito dolorida, né. E aí o que acontece? Todos que viviam lá, né, eles nessa cidade e tal, eles tinham como se fosse, vamos dizer assim, ó, no dia de hoje, um cadastro, né? Então a gente sabe que aquele fulano, ele tem lepra. Então aquela pessoa, ela não vai poder viver perto da sua família, nem ali na vila, nem conviver com as pessoas, tal. E aí quando Jesus limpou ele, quando o que curou ele foi Jesus tocou nele e limpou ele. Porém, quem se curou foi ele. Ele se curou com a grande fé, com a humildade de chegar até Jesus e acreditar que Jesus ia curá-lo. Então, a fé é que moveu ele a chegar até lá. Entendeu? Quantos de nós, ou pessoas que a gente conhece, a gente muito também, né? Passamos coisas na vida da gente, tanto físicas como qualquer tipo de problema, e nós pedimos tanto, né? Às vezes a gente vai lá, a gente faz a prece, pede para Jesus rogar, para Jesus nos ajudar, para curar a gente ou para dar o direcionamento para a gente. Mas será que lá no fundo, no íntimo, a gente tem essa fé que Jesus tem esse poder que vai nos curar? A gente tem que fazer essa reflexão, né? E aí o que acontece? Por que Jesus pediu para ele se mostrar aos sacerdotes? Porque aí os sacerdotes iam ver, ele ia servir de testemunho, né? Jesus ali estava andando, Jesus estava dando seus ensinamentos. Nem todas as pessoas acreditavam em Jesus, né? Alguns seguiam, outros não acreditavam naquele homem, que ele era o Filho de Deus. Então, além desse homem, ele ia ser liberto de poder conviver novamente com a sua família e em sociedade, porque ele estava curado, ele ia servir como testemunho, né, para o que Jesus estava querendo mostrar àquele povo, mostrar pra gente. Por isso que Jesus pediu para ele ir lá. E aí Allan Kardec, ele cita, né, mais uma vez a necessidade de se fazer a abstração da vida presente, identificando com o futuro para ver e aprender as coisas espirituais. Por quê? Vamos lá. Para quem vê a vida somente do nascimento até a morte,
por que fazer o bem às escondidas? Não há necessidade. Por quê? A pessoa que só acredita nisso, na verdade, ele deve se mostrar, ele quer se mostrar o bem que ele fez ali em vida. Ele quer ser reconhecido como uma pessoa boa, um homem bom, uma pessoa que ajudou quem precisou, que fez o que é o bem. Em vida, porque ele acredita que ele nasceu e depois morreu, acabou. Entendeu? Então ele não precisa esconder nada. Ele não precisa fazer às escondidas, né? Como Kardec disse, ele não precisa fazer às escondidas. Ele pode mostrar porque ele quer ser reconhecido. Ele não acredita que depois da vida há continuação. Agora, para nós espíritas, em geral, né? Nós, claro, acreditamos e aceitamos na continuidade da vida para a alma. Então, independentemente da morte do corpo físico. Então, aí percebe a necessidade de fazer o bem sem esperar o aplauso do homem. Por quê? Porque espera o aplauso, a recompensa de Deus nesta ou em outra vida. A lei maior é a lei do amor. Ok? Então, o que acontece? Nós, quando entendemos que não acaba aqui, né? Quando a gente se conscientiza e acredita e estuda, e a gente sabe que existem outras encarnações, que existe um caminho ainda bem longo a prosseguir, a gente sabe que tudo que a gente faz, a gente sabe o bem que vai ser pra gente. A gente sabe que a cada passo que a gente vai dando na lei maior, que é a do amor, na nossa evolução, a gente vai galgando, a gente vai indo e vai chegando lá. Aos pouquinhos, né? Então, é isso que ele tá querendo dizer aqui, Kardec, né? Então, ele fala que para o espírita que aceita o processo evolutivo do espírito, através das reencarnações, a fim de se aperfeiçoar. Ele sabe que o objetivo dele é se aperfeiçoar, né? Ele sabe que ele nasceu, vamos lá. Ele foi criado simples e ignorante, ele sabe que ele vai vir em várias existências e o objetivo principal dele é chegar à perfeição. Ok? Então, o que ele vai fazer? Ele sabe que ele tem que melhorar a cada dia, moralmente falando, ele tem que se melhorar. Ele tem que se melhorar a cada dia mais, nos ensinamentos, na lei do amor, no que Jesus nos deixou. É aonde ele vai chegar no objetivo final. Né, que nós não sabemos, cada um tem um tempo, cada um tem um jeito. Eu posso chegar primeiro que fulano que ciclano, e aí, bom, enfim, cada um é cada um. Mas nós temos que entender que somos sozinhos nessa lida, entendeu? Obviamente que nós vamos conviver com os nossos familiares e pessoas que vão ajudar nessa evolução, que vão colaborar pra gente, que vão colaborar com o que a gente precisa aprender, evoluir, né? Mas a gente tá trilhando ali, cada um segundo as suas obras. Disso a gente não pode esquecer, nunca. Por mais difícil que seja, e vou dizer, não é fácil. Jesus não disse que ia ser fácil, mas Jesus disse que é possível. Sim, porque além dele deixar todos os ensinamentos para nós, ele deixou o principal, o exemplo. O exemplo de amor, o exemplo de caridade, o exemplo de humildade. Ele veio aqui na Terra e ele passou tudo o que passou para provar para a gente, para deixar para a gente a lição que sim, prática, que pode sim, que dá para chegar. Né? Basta cada um
fazer a sua parte. Basta cada um se conhecer e querer fazer essa reforma íntima, essa mudança íntima, na verdade, né? Interior, cada um de nós precisamos, né? E aí o que acontece? Esses ensinos, né, de Jesus se constituem em uma meta a ser perseguida, né? Porque quem assim age espontaneamente, sem qualquer sentimento de vaidade, de orgulho, de ambição, já demonstra uma grande superioridade moral, não importando o rótulo religioso, não interessa, ou os títulos que a pessoa possua, né? Não importa a placa da igreja que você vai, ou do centro espírita, ou sei lá, qualquer outra religião que você se agrade mais, se sinta bem, isso aí é independente. O importante é você entender que você tem uma meta a seguir, que Jesus te deu essa meta. É atingir a perfeição. Só que para atingir a perfeição, você vai ter que fazer tudo o que Jesus fazia. E aí, você está disposto? É bem difícil, mas é como eu disse, não é impossível. É só querer. É que assim, a gente é muito imediatista, né? A gente quer um negócio tipo assim, para amanhã. A gente quer melhorar já. E não é assim. A gente tem que ir passo a passo, calmamente. Hoje não deu, amanhã vai dar. Mas eu já tenho a consciência que isso tem que mudar, tal, tal. Vai dar certo, vou conseguir. Tá, eu já sei que isso aqui, esse assunto eu tenho que me controlar, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu vou melhorar. Você já tendo essa consciência, já é meio caminho andado. Agora vamos colocar em prática, que é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado, né? A cada fase vai complicando mais, mas não tem problema, você vai conseguir. É só você ter fé em Jesus. É só você saber que você precisa disso, que a vida não para aqui, que isso aqui é só uma roupa, que quando você for embora ela fica, você vai. E aí você vai continuar nesse mesmo segmento, né? E aí o que o espírita quer ou deve querer é desenvolver todas as potencialidades divinas que possui, como todos os seres vivos, compreendendo, pois, a necessidade de um interrelacionamento fraternal como um meio de fazer esse desenvolvimento espiritual. Nós não vamos evoluir sozinho. A gente não vai conseguir sozinho. A gente precisa do outro. E a gente precisa ter esse relacionamento fraternal. A gente precisa entender que nós somos todos filhos de Deus e somos irmãos. Entendeu? A gente tem que ter isso em mente. A certeza da continuidade da vida após a morte é que leva o homem a se desprender dos valores materiais, colocando-os como instrumento para a evolução do espírito imortal, que deve sempre fazer o bem, sem esperar qualquer reconhecimento, porque tem consciência de que faz apenas o que lhe cabe fazer, como filho de Deus que é. Entende? Então, assim, quando nós entendemos, né? Quando a gente consegue entender que a gente tem que se desprender das coisas materiais, e as coisas materiais, eu não tô dizendo só dinheiro, bens materiais, né? O orgulho é um bem material, é um sentimento que você tem que se desprender. O orgulho, a vaidade. Quando você se desprende disso, porque você sabe que você tem certeza que a vida continua e que você ainda tem muito a percorrer, você vai entender que isso não é nada. Que na verdade o que você tem que fazer é justamente o que Jesus nos ensinou.
É isso, isso é a nossa recompensa, né? É com isso, é esse o prêmio, vamos dizer assim, que nós temos ao fazer o bem a alguém, né? E aí, o que acontece? Kardec afirma assim, ó. Para esse. Ah, não, desculpa, pulei uma parte. Ele alerta também sobre o que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado. Quantos ajudam, mas cobram um auxílio depois? Através de imposições, de atitudes ou de ações, exaltando os sacrifícios que fizeram ou fazem ou suportam. Esse comportamento é bastante comum e demonstra o quanto está o homem distante de fazer o bem pelo bem. Porque tem muito isso, né? Tem pessoas que assim, que às vezes ajudam o outro, eu vou ajudar porque lá na frente se eu precisar, né, então eu já tô com crédito. Ou então, nossa, ajudei tanto essa pessoa e essa pessoa não me agradeceu, ou essa pessoa hoje, sei lá, não fala comigo, enfim, sei lá. Tem alguma atitude que não é bacana. Esse tipo de comportamento, ele não se aproxima do que Jesus nos deixou. A gente tem que aprender que a gente tem que fazer o bem pelo bem. Ponto. E aliás, e outra coisa, muito importante, esse bem que nós estamos fazendo, que nós vamos fazer de coração, de amor, sem pensar em lá na frente, nada disso, sem cobranças, nem cobranças materiais, nem cobranças de atitude, isso aí a gente já tá ganhando. Quem mais ganha fazendo bem por amor somos nós, mais do que quem está recebendo. Na verdade, eu acredito nisso, que às vezes assim o Jesus ele coloca essas pessoas que estão precisando de alguma ajuda, e eu não estou dizendo só ajuda material. Às vezes a pessoa precisa ajuda, sabe o quê? Uma ajuda de uma palavra, de uma conversa, uma amizade sincera, um apoio. Às vezes não é só material que a pessoa precisa. Entendeu? A caridade não se resume só a coisas materiais. A caridade se resume em você ter empatia, a você se colocar no lugar do outro, a você entender a dor do outro, seja lá qual dor que é. Se é uma dor física, se é uma dor de uma necessidade financeira, se é uma dor porque está passando um momento complicado psicologicamente, tem algum problema a ser resolvido. Qualquer tipo de dor. O que a gente tem que ter é se colocar no lugar dessa pessoa e pensar, se fosse eu, como eu gostaria, né? Eu não gostaria de receber uma ajuda de alguém, seja lá qual for, e depois eu ficar como, entre aspas, como uma dívida com ela. Entende? Ou mesmo aquelas pessoas que assim, né? Você fala assim, eu tô com uma dor. Eu tô com uma dor na coluna. A pessoa fala, eu tô com uma dor na coluna e uma dor na perna. Nossa, a minha dor é maior que a sua. E não sei o que. Esse tipo de coisa também não é uma caridade pelo bem. Então, tudo isso nós temos que prestar atenção. Tudo isso a gente tem que medir. A questão da ostentação, tudo se resume um pouco a isso, sabia? Fazer o bem sem ostentação é em relação a tudo isso, em relação a como você age diante da pessoa que está precisando da tua ajuda. Agora, nessa época de pandemia, acontece muito isso, né? Não só a ajuda de coisas materiais, né, de alimentos que muitas famílias estão precisando, mas também as pessoas elas estão vivendo em casa muito trancadas dentro de casa, então isso está mexendo muito com o psicológico de todo mundo. Né? Algumas pessoas levam um pouco melhor, outras pessoas se sentem um pouco mais sentidas, um pouco mais desanimadas, tristes. Idosos também mexe muito com eles, porque fica um pouco longe da família e filhos e tal, né?
Então, assim, hoje a gente não pode abraçar, infelizmente, mas nós podemos passar a mão no telefone, fazer uma ligação e dar uma palavra de Jesus. Olha, fé em Jesus, nós vamos passar por isso e vamos ficar bem. A gente vai voltar a se ver, se abraçar. Faz bem pro coração das pessoas, né? As pessoas precisam disso, precisam de palavra. A palavra acho que é a maior ajuda, sabia que tem? Ajuda, acalma o coração, acalenta o coração, né? E Kardec afirma que essas pessoas que ajudam sempre pensando em nossa, bom, essa pessoa vai ficar com uma dívida comigo ou algo assim, para essas pessoas não há nem mesmo a recompensa terrena. Por quê? Está privado da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome. O bem que faz não lhe aproveita, desde que o censura, porque todo benefício exprobrado é moeda alterada que perdeu o valor. É uma ajuda, não deixa de ser uma ajuda vaga. Para o que a gente procura, porque a gente entender o que é verdadeiramente a caridade, não funciona. Jesus não se agrada, não é isso que ele deixou. Quem faz o bem também reclamando, lamentando, censurando, entendeu? Não recebe recompensa, visto que não se apercebe dos benefícios que poderia usufruir em seu favor, na bênção da oportunidade de exercitar, né, as qualificações nobres da alma e prazer de servir. Quando você, olha, gente, é incrível, né? Assim, quando a pessoa que tá ali, né, naquela situação complicada e precisa da tua ajuda, ela sente quando você faz isso de todo o seu coração, totalmente desprendido de qualquer sentimento de vaidade, de cobrança ou de qualquer outra coisa, ela sente, né? Ela sente quando é aquilo ali, é totalmente desprendido e quando não é. E assim, quando não é, ela se sente humilhada. E o se sentir humilhado também é uma coisa que não é benefício, entendeu? Não é caridade. A caridade, ela não é orgulhosa e ela não humilha. Entende? Então, para tudo isso, a gente até fala aqui, ó, que a gente tem que encontrar palavras doces, afáveis, a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa, né? Se eu estivesse ali, como eu gostaria de ser tratado, né? Esses dias até eu vi no Facebook falando sobre esse tipo de coisa, né? E aí tinha uma charge que era um morador de rua, né? Uma pessoa que vive na rua. E aí uma pessoa vinha tirar, dava acho que uma cesta, um alimento, algo assim, e tirava uma selfie, né, com a pessoa ali, né, para dizer assim, olha, eu faço, né? Isso é humilhante para aquela pessoa que tá ali. Eu acho que assim, você tem que divulgar trabalhos de ajuda às pessoas que mais precisam, esse tipo de coisa. A gente tem que divulgar assim, porque quanto mais se divulga, mais pessoas se unem e mais coisas a gente consegue arrecadar e ajudar as pessoas. Assim como disse o Ricardo esses dias numa live dele, que no dia do drive-thru foi pessoas lá doar que nem é do centro espírita, que ficou sabendo e foi lá e doou, e todos aqueles alimentos foi arrecadado até alimentos para um mês inteiro e até ajudar outras pessoas, né? Mais pessoas do que o Maria Amélia já ajuda. Então isso é muito legal. Então divulgar é importante, tem que divulgar, né? Para o negócio andar, né? Pra gente conseguir. Mas não fazer esse tipo de coisa, né? Pô, sei lá, tirar uma selfie, né? Assim, foi uma charge, mas quis dizer isso, né? Quis dizer sobre, tá querendo dizer sobre ostentar. Olha, eu ajudo, tá vendo? Então não é esse o caminho, não é por aí, né? O benefício sem a ostentação tem duplo mérito. Ele, além da caridade material, obviamente você está ajudando uma pessoa, isso é muito importante, e aquela pessoa vai estar se beneficiando da tua ajuda, constitui uma caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar
o obséquio sem lhe ferir o amor próprio. Por que é tão difícil, né, gente? Não é que a pessoa seja orgulhosa, mas assim, é tão triste. Se coloca no lugar daquela pessoa agora, né? Nessa época aí de pandemia, tem pessoas que tá passando tanta dificuldade, que realmente necessita de uma ajuda, mas às vezes é tão humilhante para ela, né? Às vezes a pessoa ela não queria aquilo, ela queria um trabalho, né? Ela não quer uma esmola, né? A esmola que a gente fala é a questão da caridade mesmo, né? A questão né, do doar. É, mas a pessoa, geral, a maioria das pessoas, elas não querem isso, elas querem um trabalho, elas querem ficar bem, elas querem poder levar para suas famílias, né, o pão de cada dia e o sustento, né? Isso é tão importante. Assim, se coloca no lugar delas, como elas se sentem, né? Essas pessoas que passam nas comunidades, quanto elas moram em lugares apertadinhos. Esses dias até pegou fogo aqui em São Bernardo, uma comunidade, e é muito triste as pessoas se ver numa situação daquela, tudo que a única já tem pouca coisa, né? Já vive uma situação mais complicada e o que tem queimado, sabe? E elas têm que ficar dependendo das outras pessoas. Então isso para ela é humilhante. Então quem vai ajudar tem que ajudar de todo o coração, sem ostentar. E outra coisa, nós que estamos ajudando, né? As pessoas que estão ali fazendo aquela caridade, elas estão aprendendo e elas estão sendo muito mais beneficiadas do que aquelas pessoas que estão ali. Isso é muito importante. Porque aí sim a gente vai aprender ali, ó, o que é a caridade assim, no fundo da alma mesmo. O que Jesus quer que a gente aprenda. E aí a gente vai, ó, mais um degrau na nossa evolução, que é o nosso objetivo, né? Então a verdadeira caridade ao contrário, né? Ela é delicada, ela é habilidosa para dissimular o benefício e evitar até que as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento, né, provocado pela necessidade. Eu estava estudando para essa palestra de hoje, eu escutei uma história, eu achei bem interessante. Tinha um senhor, uma família que estava passando um pouquinho de necessidade, o marido estava desempregado, e tal. E aí o que acontecia? Esse vizinho, ele sempre passava lá e deixava o pão. Só que esse homem, o marido, né, o que estava desempregado, ele se sentia meio que humilhado, ele não gostava de. A mulher dele dizia que ele não queria caridade, que ele era o homem da casa e ele ia conseguir o sustento da casa dele. Só que esse vizinho, ele quer ajudar, porque ele tinha crianças e tal. E aí uma vez ele foi na padaria e tal, e comprou sei lá quantos pães, e ele falou, no meio do caminho ele pensou, e agora, como que eu vou ajudar essa família de uma maneira que ele não se sinta ofendido, né? Que ele não se sinta humilhado. Pensou, aí ele foi, bateu lá no portão, ô seu fulano, tudo bem? Tudo. Ah, sabe o que é? É que eu passei na padaria, eu comprei esses pães, só que quando eu cheguei em casa, minha esposa já tinha passado e já tinha comprado. Então é muito pão pra gente, vai acabar estragando. Eu pensei, se você não quer me fazer esse favor de ficar com os pães, e aí evita, né, de a minha mulher ficar brava e tal. E aí o cara falou, que bom, não, fico sim e tal. E pegou os pães. Então você vê como é o jeito, né? Tudo é o jeito de você tratar. É você se colocar no lugar do outro. Como que você gostaria que fosse comigo? Eu gostaria de pensar, eu gostaria, acho que se fosse assim eu ia me sentir mal. Então eu vou arrumar um jeito de ajudar, mas que não seja de uma maneira ofensiva, de uma maneira aquela pessoa se sentir assim, humilhada, entendeu? Humilhada entre aspas. E aí o que acontece? Ela sabe encontrar palavras doces, né? Isso eu já falei. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, né? Então foi isso que o Senhor fez na questão dos pães.
encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido. Então, o senhor que estava desempregado, ele se sentiu até útil, ele falou, pô, eu tô ajudando ele. Ele não se sentiu ajudado, ele se sentiu que ele, o contrário, que ele estava ajudando. E a pessoa, né, o senhor que fez a caridade, ficou com o coração dele super tranquilo, limpo, em paz, que conseguiu fazer da melhor maneira possível, né? E aí é o que a gente fala, né? Eis o que querem dizer essas palavras: que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Então foi tudo isso que Kardec escreveu maravilhosamente, né? Essa explicação foi ótima. Faz a gente entender, porque quando veio esse tema eu fiquei pensando, meu Deus, o que, que eu vou falar? Aí eu comecei a estudar, 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 e aí, olha, a gente consegue entender, até eu consegui entender mais do que eu imaginava sobre esse assunto, né? Então, assim, eu deixo essa reflexão para vocês entender. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham conseguido compreender que a caridade é muito mais do que a gente imagina. Ela tem uma proporção muito maior na vida da gente e na nossa evolução espiritual, porque a gente precisa, né? Para o que a gente tá aqui destinado aqui nesse mundo de expiações e provas, né? A gente está destinado a passar por tudo isso, a gente está destinado a evoluir moralmente, né? E que a gente não perca, que a gente não saia desse caminho, que a gente consiga trilhar e consiga aprender todos os dias, né? Eu tô muito feliz, eu espero que tenha ajudado. Eu deixo essa reflexão para vocês nesse momento. É um momento muito até importante da gente estar colocando isso mais em prática, né? Essa maneira da caridade, que seja mais como Jesus, com amor, com fraternidade, com empatia, né? E qualquer tipo de caridade, seja ela material, seja ela de uma palavra, qualquer coisa que seja feita com o amor que Jesus nos deixou, né? O amor que Jesus nos ensinou. Então, agora para encerrar, para não passar muito do tempo aí, eu vou convidar todos vocês à nossa prece de encerramento, né? Antes eu queria agradecer muito pela presença de todos, muito feliz por estar aqui com vocês, além de eu poder passar um pouquinho, né, assim, um pouquinho do que a gente vai aprendendo, aí eu também aprendi muito hoje com tudo isso, foi muito esclarecedor para mim e eu espero que seja esclarecedor para vocês também. Então eu desejo que vocês fiquem bem, fiquem em casa, quem pode, né? Claro, se cuide, né? E sempre tenha Jesus em mente, que essa é uma fase que vai passar, todos nós vamos ficar bem, isso é necessário para nossa evolução espiritual. Nós sabíamos que íamos estar aqui nesse momento, então vamos tentar passar por ele da melhor maneira possível, tá bom? Um beijo grande e quem se sentir à vontade, que feche seus olhos. Vamos respirar bem profundamente, acalmar nossos corpos físicos, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade que esteve conosco nessa noite, mais essa palestra tão abençoada. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por toda a oportunidade de vida, de melhora, de aprendizado que ele nos dá, que nos deixou todos os dias de nossas vidas. Vamos rogar ao Pai que nos proteja, nos ampare, que nos dê o direcionamento, a calma, a paz que precisamos para passar por esse momento, que possamos ajudar as outras pessoas, que tenhamos caridade, que tenhamos empatia em ajudar todas as pessoas que precisam,
da maneira mais nobre e fraterna possível. Vamos rogar por todas as pessoas que estão em leitos de hospitais, que estão passando por algum problema de ordem financeira, de ordem psicológica ou física. Que Jesus possa confortar todos os corações, que derrame sobre todas essas pessoas do planeta e sobre nós, nossas famílias, todas as bênçãos. Agradecer mais uma vez a espiritualidade amiga que tanto nos ajudou, que tanto me ajudou e me preparou para essa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, gente. Muito obrigada por tudo, viu? Um beijo grande. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo.